Elivaldo, ontem a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu tornar políticos do Progressistas réus por organização criminosa. Por 3-2, o STF aceitou a denúncia do Ministério Público contra os deputados Eduardo da Fonte, Arthur Lira, Aguinaldo Ribeiro e contra o senador piauiense Ciro Nogueira por desvio de dinheiro da Petrobras no esquema investigado no âmbito da Operação Lava Jato. Com a decisão, os 4 políticos passam a condição de réus e vão responder à ação penal que ainda não representa condenação. Nós vamos agora ao vivo a Brasília com o Délio Rocha, que tem as informações para a gente sobre essa decisão da segunda turma do Supremo. Oi, Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Pois é, Nádia, com essa decisão da segunda turma, então o Supremo Tribunal Federal torna réu aí 4 parlamentares do PP, o presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira, e mais 3 deputados do Nordeste, né? Arthur Lira, de Alagoas, Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, e Eduardo da Fonte, de Pernambuco. Os 4, Nádia e Elivaldo, conforme o Ministério Público Federal, atuaram desde 2004 para terem vantagens indevidas dentro da Petrobras e teriam desviado aí mais de 350 milhões de reais. Com esta decisão de ontem, o ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator dessa matéria no Supremo, vai agora determinar a coleta de provas e vai ouvir depoimentos da acusação e da defesa. Agora, os advogados dos 4 parlamentares do PP disseram que eles são inocentes e que o Ministério Público Federal está tentando criminalizar a classe política. Nádia. Em nota, o senador do Piauí, Ciro Nogueira, reafirmou que as acusações são inteiramente infundadas, baseadas apenas em delações e sem apresentação de qualquer prova. Principal interessado no esclarecimento dos fatos, o senador reitera que confia no trabalho da Justiça e acredita que a verdade vai prevalecer diante das denúncias, segundo ele, inconsistentes e mentirosas. Elivaldo. Olha, Nádia, é uma situação, como você falou no início, não significa sentença, não significa condenação. Mas no aspecto político, essa condição de réu numa operação que resultou já do inquérito e já está na fase judicial, é uma situação extremamente desconfortável para qualquer político, ainda mais para um senador e presidente nacional de uma sigla importante do bloco chamado Centrão e que hoje tem uma atuação muito forte no Congresso Nacional. É saber agora qual vai ser o desdobramento imediato da condição de atuação política do senador Ciro Nogueira. Não tem prazo para julgamento. Não há prazo para julgamento. Pode ser rápido, como também pode demorar bastante. Délio, agora os governadores estiveram reunidos ontem em Brasília e o principal tema da pauta foi a reforma da Previdência. Pois é, Nádia, esta reunião de ontem contou com 25 governadores, só ficaram de fora Flávio Dino, do Maranhão, e o Wilson Lima, do Amazonas, e também participaram desta reunião de ontem o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira. E o principal objetivo desta reunião de ontem era se chegar a uma posição comum em relação ao texto da reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional. É o que a gente acompanha na reportagem. Todos os governadores chegaram à reunião defendendo uma reforma na Previdência, mas divergindo em alguns pontos do texto que tramita no Congresso Nacional. E a reunião de ontem foi uma tentativa de construir um consenso em relação a esta reforma. A principal divergência envolve os pontos sobre a assistência social como benefício de prestação continuada. Mas a maior preocupação dos governadores nesta reunião aqui em Brasília, na sede do Banco do Brasil, é com a manutenção dos estados, dos municípios e do Distrito Federal dentro da reforma da Previdência. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, justifica a importância de manter todos os entes da federação dentro da reforma. Muito importante que haja essa compreensão. Uma reforma que não pega estados e municípios é uma meia reforma. E, portanto, injetará meio entusiasmo do setor privado em relação ao Brasil. A opinião de Eduardo Leite é compartilhada pelo governador Renato Casagrande, do Espírito Santo. Pode ser que também seja excluído
categorias, corporações e que causem um efeito menor nos estados. Então, estamos querendo que as regras sejam as mesmas. Nesse caminho, a gente pode concluí-lo definitivamente, 100%, ou pode fazer um serviço aí também, que é um meio caminho, um meio passo, se deixar para que seja convalidado nos estados. Esta edição do Fórum dos Governadores avançou na construção de um consenso sobre alguns pontos da reforma da Previdência, como destaca o governador de São Paulo, João Dória. A inclusão do tema das polícias militares e também do magistério, com destaque ao tema da idade das professoras, as mulheres no magistério. Houve também sensibilidade do relator para analisar este tema. Ele não fez nenhuma manifestação, mas admitiu que a análise pode ser feita. O governador do Piauí, Wellington Dias, também reconheceu avanços nos debates sobre a Previdência. O compromisso do relator de retirar BPC rurais, que divide não apenas quem é de um campo político, mas eu acho que praticamente o parlamento, quase por unanimidade, a garantia da parte do relator e presidente da Câmara de dialogar com os líderes, com os parlamentares, né, e com isso também pelos governadores, para a retirada da parte do texto que está na parte da capitalização, ou seja, a obrigação de que aquilo que vai ser lá na frente a aposentadoria seja exclusivamente resultado do mercado. Nos comprometemos a dialogar com nossas bancadas e agora trabalhar junto com os parlamentares um texto, não é, que possa alcançar maioria. Depois do Fórum dos Governadores, desta edição de ontem, a Executiva Nacional do PSDB reuniu aqui em Brasília a sua bancada federal, que conta com 30 deputados, e nesta reunião de ontem, Nádia e Elivaldo, o PSDB decidiu, então, fechar a questão em torno da reforma da Previdência. Sendo assim, o PSDB é o segundo partido a tomar esta decisão. Antes do PSDB, em março, o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, já tinha tomado esta mesma decisão. Nádia. Bom, outro tema importante para a gente falar aqui para os nossos telespectadores, Délio Elivaldo, é sobre a aprovação do crédito suplementar, que a gente falava ontem aqui. O senador Marcelo Castro é o presidente da Comissão Mista de Orçamento. Crédito suplementar de 248 bilhões e para não comprometer BPC, Bolsa Família e outros benefícios do governo federal. É verdade, foi na sessão do Congresso ontem e acabou o governo conseguindo o que queria, que é exatamente esse crédito suplementar. Mas teve que ceder também, Nádia. Teve que ceder também. Bom, mas essas sessões a gente fala depois. Obrigada, Délio. Um ótimo dia para você. Até logo mais no Jornal do Piauí.